Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Tá no ar! Podcast Pelo Amor de Deus Extra! Eu sou Ed The Drummer e hoje estamos iniciando um crossover aqui no PDD. Por isso, podcast extra, né? Mas antes de eu falar um pouquinho mais sobre isso, quero apresentar aqui os convidados diretamente do Pupilas em Brasas. Adriano Toledo. Opa! Muito obrigado aí, Ed, por me receber aí. Receber o Pupilas em Brasas aí com tanto carinho. Estamos aí. Muito bem. E o representante lá do Ospiacast, Mael Spinelli. Graça e paz, pessoal. Eu tô aparecendo tanto no PADD que eu tenho que começar a chamar o Ed de chefe já. Opa, cuidado, hein? Cuidado aí, Abner Globo. Daqui a pouco o Mael tá aqui, hein? E também, não menos importante, lá do Ovelhas Elétricas, Cacau Marques. Opa, tamo aí nesse crossover, maior crossover, o mais ousado crossover da podosfera cristã de todos os tempos. Realmente. Com certeza. Não vamos comentar que não houve nenhum antes, né? Mas tá bom. Muito bem, então esse crossover sobre Love, Death and Robots que a gente está fazendo, vamos começar hoje aqui no PDD, já começou em outros podcasts, já comento mais sobre isso, mas pra você ficar sabendo já no início, esse episódio nós falaremos sobre Beyond the Aquila Rift, ou Além da Fenda de Aquila. Tá beleza, Edson! Muito bem, pessoal, como comentado, então, estamos iniciando esse crossover. Hoje, episódio Beyond the Aquila Rift, ou Além da Fenda de Aquila, dependendo aí se você olhou dublado ou legendado, indiferente. Mas, antes de tudo, é importante você saber o que é esse crossover, né? Então, esse crossover é um crossover, tá? E eu quero falar mais uma vez a palavra crossover, né? Porque estou falando bastante, só pra você... Mais uma. Só pra você entender o que é um crossover, tá? Aê! Mas é basicamente assim, a gente juntou aí 4 podcasts, né, o Pupilas em Brasas, Ospiacast, Ovelhas Elétricas e Pelo Amor de Deus, pra falar sobre essa série da Netflix, Love, Death and Robots, né, ou Plus Robots, dependendo aí como é que você lê aquele maisinho, né, e cada podcast vai falar sobre um episódio, tendo aí, sempre que possível, um integrante de cada podcast aí, né. Então hoje, vez do Pelo Amor de Deus, aí nós estamos sendo aqui o episódio sobre esse episódio, né, já tivemos alguns episódios, inclusive link no post dos episódios que já saíram lá no Pupilas, nos Piacast Novelhas, pra vocês conferirem nos outros podcasts. Então hoje, já que é a nossa vez, por favor, alguém traga aí a sinopse desse episódio aí, lembrando que vamos ter spoilers, né, já que são episódios curtinhos aí da série, então vale a pena você dar um pause aí lá assistir, se ainda não assistiu, e depois voltar aí pra prestigiar aí essas reflexões que vamos trazer através desse episódio. Uma sinopse então aí, pessoal. O que vocês me dizem? Cara, Beyond the Aquila Rift é um dos episódios, então, aí que tem uma pegada mais sci-fi aí. Se é que dá pra dizer que é uma pegada mais sci-fi, porque todos são sci-fi, né? Estamos aí com o Cacau aí, que tem um podcast que é totalmente voltado para o sci-fi, tem isso no nome, inclusive, para provar que eu não estou falando besteira. Ou estou, Cacau? Primeira temporada a gente foi mais sci-fi, agora a gente tá abrindo os nossos horizontes. Não, tá, mas é, porque Ovelhas Elétricas, não tem como fugir. Isso aí. Mas esse episódio, ele é bem, assim, hardcore de sci-fi mesmo, espaço e viagens espaciais. Mostra a tripulação de uma nave que está singrando o espaço, usando o termo mais rebuscado aí. Bonito. Aqui tem um pouco de vocabulário. E aí, eles vão e entram naquela hibernação, né, que é bem comum e bem clássica até de filmes de ficção científica, que os membros da tripulação vão dar aquela dormidinha, né, de alguns, diria, meses, talvez anos, em alguns casos, para poder acordar quando chegasse no seu destino. Isso é bem utilizado em várias obras aí consagradas da cultura pop, e dá alguma coisa errado ali no meio do caminho, e eles o capitão da nave acaba acordando e vendo que as coisas deram um pouco errado, né? Só que aí tem um grande plot twist ali, do meio pro fim do episódio,
que diz ali que as coisas não estão como pareciam ali pro querido capitão da nave lá, que eu esqueci o nome agora, e que eu vou tratar ele como... É o Tom? Tom, esse mesmo, amigo do Rato Jerry. Eu não entendi que eles dormiram pra ficar meses, não. Entendi que aquilo ali era pra eles poderem dar aquele salto lá da viagem lá e não se matarem. Uhum. Será que era só por isso, cara? É, porque parece... Como é que chama aquela... Quando... É uma fenda temporal, hein? É. Como que é o nome lá no Star Wars, quando chama isso? Caramba, esqueci. Hyperspeed lá, hiperespaço. Isso, ele vai saltar pro hiperespaço. Então. Seria tipo um buraco de minhoca, né? Vamos dizer assim. Eu não sei. Sim, é que tipo... Não ficou muito claro pra mim se aquilo era um negócio descoberto ou desenvolvido. Pouca coisa ficou claro pra mim nesse episódio, de falar a verdade. O episódio, ele não vai muito fundo, né? Assim como outros episódios dessa série, eles não aprofundam muito no mundo em torno, né? Que nem, por exemplo, qual que era a situação do planeta Terra e dos seres humanos nesse contexto, onde tava, né? A Terra tinha ido embora pras cucuia. Não, a Terra existe, porque tem uma hora que a Greta fala pro Tom lá, se a gente tá a 150 mil anos-luz de distância da Terra. É então, mesmo, tipo, tá certo. É a casa dele, né? Só que ela fala no modo ilusório ou no modo ilusório. Então. Não, pode ser mentira o que ela falou, mas a Terra tá, pelo menos quando ele saiu lá, pegou a fenda, a Terra existia. Bom, enfim, sim, a Terra existia, então. Tanto que no final tem vários que estão entrando na mesma fenda, vamos dizer assim. Indo pro mesmo lugar no final. Mas eu acho que o problema ali não é entrar na fenda, acho que eles erraram o cálculo mesmo, cara. Isso! Sim. Porque logo no início do episódio, a moça lá tá fazendo o cálculo. E ela fala que ela descobriu um atalho. Ela fala bem no comecinho, assim. Uhum. Aí ele até comemora, fala, aí sim e tal. A gente devia ganhar um prêmio, ele fala. Vai lá, Champs, faz o teu. Agora eu não sei se foi culpa dela, porque ela diz que é impossível, né? Uhum. Ela tá tão segura. Sobre esse mundo ali, uma nota de rodapé que é importante citar é que esse episódio ele é baseado num conto do cara chamado Alastair Reynolds, né? Que é o mesmo cara que fez o conto lá do Zima Blue, que vamos ver aí no decorrer dos crossovers aí dos episódios, tá? Caraca, meu, o cara é bom então, hein? Isso, na verdade o livro é chamado Zima Blue e Outros Contos, né? E daí esse Beyond the Killer Rift é um dos contos desse livro, vamos dizer assim, desse livro de contos. Mas tem o livro Beyond the Killer Rift também. Tem também? Opa, isso aí, quem tinha novidade aí? É The Best of Alastair Reynolds. 24,44 no Kindle em inglês. 784 páginas. Nossa. Caraca. Talvez ali a gente vai ter mais detalhes, né? Então acho que, juntaram a obra da vida do cara. 18 contos. Mas a série da Netflix não é baseada só nos contos dele. São esses 2 episódios só. Mas pelo que eu dei uma olhadinha nessa questão desses contos ali, do Zima Blue e outros contos, né? E outras histórias, ele é tipo assim, uma visão otimista sobre o futuro da humanidade. Então ele vai trabalhar ali que, mesmo que tenha guerras, catástrofes, erros cósmicos nesse caso, né? Ainda algo humano sobrevive, né? Que seria aquilo que nos faz humanos. Então é essa ideia otimista que o Alastair trabalha. E nesse episódio, então a gente fica com essa história de que eles saltam nesse hiperespaço, eles erram o cálculo, vamos dizer assim, e eles vão parar, sei lá, num cemitério de naves onde tem um parasita lá, né? Até eu criei uma sinopse, né, não oficial, que é basicamente desse episódio, é uma sinopse com spoiler, é o Matrix com monstros parasitas no lugar das máquinas, né? Porque, tem um monstro parasita lá que fica sugando eles, a energia deles, enquanto eles estão num sono profundo, maravilhoso, e aquilo lá é um loop infinito, né? Tanto que no final a gente percebe que eles já estão ali há muitos anos, né? Naquela situação ali, né? O cara já tá, ou meses, né? Também pode ser porque talvez o parasita tá sugando ele, né? Quando ele vê a realidade, né? Então, eu pergunto pra vocês assim, tem alguma mensagem esse episódio? Se vocês olham assim, por ele por si só, né? Olhou ali e tal, tem essa situação, ele dá alguma mensagem assim, você tem que aproveitar mais a vida, não sei, você tem que acordar da realidade que te cerca. Tem alguma mensagem nesse episódio? Vocês percebem? Eu acho que eu entro no meio óbvio, né? Que nada é o que parece. Parece ser essa a mensagem principal do episódio, né? Uhum. Eu acho que tá muito mais pra uma questão, que é até o que é legal do episódio, tá muito mais pra uma questão filosófica do que do sci-fi em si, né? Nada é o que parece e tudo pode tender à destruição. Na verdade, isso é bem a cara do
do que o Love, Death and Robots parece passar. É sempre tender as coisas pro caos. Cara, eu queria fazer uma menção aqui que eu não sei em que momento eu poderei fazer, então eu vou fazer agora. Eu tô ficando ansioso. Fale. Não andeis ansiosos. Não, porque esse episódio, ele me remete a um filme que foi muito importante na minha vida, cara. Eu acho que se esse filme não existisse, não existiria Ovelhas Elétricas. Meu Deus. Que é o filme O Enigma do Horizonte. Ah. Já assistiram? O Enigma do Horizonte? Não é o The Thing? Não. Event Horizon. Ah, Event Horizon. Não, cara. Lawrence Fishburne e grande elenco. Eu esqueci o nome dos caras. Mas... Deixa eu me lembrar aqui. É o Harris lá, não é? Não sei o que lá, Harris. Eu vou me lembrar aqui, peraí também. É fácil lembrar isso aqui. Minha memória não falha. É com Sam Neill, né? Sam Neill, isso. Do dinossauro. Arqueólogo de Jurassic Park. É. Lawrence Fishburne do Matrix. Olha aí, de onde? O Morpheus. De Matrix. Isso. Então, porque você já viu esse filme, não? Cara, nunca vi, meu. Acho que já vi, mas não tô lembrado. Esse filme é muito massa porque ele é sci-fi com terror, né? E aí é o seguinte, eles inventam uma nave chamada Event Horizon, que é horizonte de eventos, né? Aquele negócio de buraco negro e tal. Que ela se move mais rápido que a velocidade da luz porque ela consegue fazer uma dobra no espaço-tempo. Então ela vai de um ponto ao outro como se ela tivesse andado 1 metro, sabe? Porque ela dobrou o espaço-tempo e... Puxa, se eu tivesse no vídeo era mais fácil explicar isso. Mas acho que dá pra entender. Você simplesmente descreveu a base da explicação de dobra no tempo. É literalmente você dobrar o espaço para que ele fique mais curto. Porque no filme eles mostram isso. O cara pega um papel assim, dobra no meio e passa um lápis. Que é o clássico, né? Essa é a explicação clássica. Exatamente. Só que na primeira viagem tripulada dessa nave, ela some. E eles não sabem onde ela tá. E tripulada, né? E depois de anos, ela aparece de novo, perto de Netuno, se eu não me engano. Aí, os caras mandam uma missão pra resgatar e pra ver se tem gente lá, porque eles não conseguem contato claro o suficiente pra saber se tem a tripulação viva e nada. Só que quando eles chegam lá, tá acontecendo umas pá de coisa maluca, cara. Aí é um terrorzão, assim, cheio de mutilação e tal. E conforme eles vão tentando compreender o que tá acontecendo, eles compreendem que ela foi pra um lugar muito doido, assim, e voltou. E esse lugar era o inferno, manja. E ele voltou do inferno, cara. A nave adquiriu uma vida demoníaca lá, assim, voltou do inferno. E sabe por que eu gosto desse filme? Aí tem o filme todo, tá? Isso aí é metade do filme só. Tem todo o desenvolvimento. Mas eu gosto desse filme, cara, porque eu, desde pequeno, era fã de ficção científica. Fã. Mas tinha um problema, que a ficção científica, ela pressupunha um mundo sem Deus, quase sempre. Que ou as religiões não existiam mais, ou simplesmente tudo que estava previsto na Bíblia não aconteceu, sabe? E isso era uma coisa que me incomodava um pouco, porque eu queria ver essas previsões futurísticas e tal, e não tinha paralelo com o que eu queria, né? E esse filme foi o primeiro que considerou uma questão teológica no meio da ficção científica que eu assisti, entendeu? Eu tinha, acho que 12, 13 anos. E aí eu comecei a pensar nisso. A partir daí, ficção científica e teologia, e aí surgiu Ovelhas Elétricas 20 anos depois. Olha aqui, hein? Olha PADD só, extra falando sobre a criação de Ovelhas Elétricas. Aqui, ó, exclusivo. Poxa. É aqui no PADD que apareceu primeiro. Nem no Ovelhas Elétricas tem isso. Nem no... Exclusividade aqui, ó, ok. Exclusivo. Mas é porque, assim, nesse episódio tem isso também. Eles entram na fenda e eles vão parar em outro lugar. E é um lugar terrível, né? Tipo... Mas sobre o episódio aí do Love, Death Robots, então, basicamente, acho que a mensagem que tira aí é essa questão aí. Acho que, tipo, realmente, nem tudo é o que parece, né? Que nem o Mael falou. Não sei se vocês percebem, tem alguma outra percepção. Eu acho que tem um pouco a questão da vontade, né? Porque é que essa memória recriada retoma uma paixão do cara, né? Porque acho que trabalha um pouco com esse desejo de acreditar nisso que ele tá vendo, né? E isso é uma coisa que eu acho que a gente precisa se questionar o tempo todo, sabe? Será que eu tô adotando essa visão da realidade porque ela de fato é mais verdadeira, ou eu tô adotando porque ela é mais agradável pra mim, né? Tem uma passagem, uma frase muito interessante na carta de Pero Vaz de Caminha, quando chega no Brasil. Ele conta que os indígenas chegaram no barco dele, que eles estavam naquela canoinha que eles estavam pra chegar na Terra, e começaram a tentar se comunicar com sinais, né? E aí eles apontaram pra corrente de ouro do capitão e apontaram pra terra. E apontaram pra corrente e apontaram pra terra. Aí o Pero Vaz de Caminha escreve assim: isso quer dizer que tem ouro na terra. Aí ele falou, em seguida ele escreve:
escreve: assim entendemos porque assim o desejamos. Porque se eles quisessem dizer que eles querem levar o nosso ouro pra terra, aí a gente não ia dar, não. Então tem isso. Acho que muita gente acredita, essa questão da pós-verdade, inclusive, né? Que é você acreditar na coisa porque você quer, e não porque aquilo tem um fundamento na realidade e tal. Você já tem uma posição prévia, né? Que vai reger o que você adota, não importa o que as evidências te mostram. Mas você vê que isso foi o que fez o personagem meio que dar uma se tocada, né? Exatamente. Era o que eu ia falar. Parece entrar no mesmo problema que falam em Matrix. Exatamente. Que quando você cria um mundo perfeito, a gente estranha o mundo perfeito. Isso. O ser do Beyond a Killer Rift não teve a mesma sagacidade que as máquinas do Matrix acabaram adquirindo, que era a de não fazer um mundo perfeito, porque senão os humanos iam acabar não querendo ficar naquele mundo, né? E aí eles acabaram criando um mundo que nem era o nosso mundo, né? Que é o nosso mundo aqui, atual, que aí, tipo, todo mundo vivia de boa e não questionava, tirando o Neo. Mas aí, talvez, é uma percepção minha, talvez aquelas criaturas, elas tenham uma... Nossa, eu vou citar um filme agora que eu não lembro o nome, mas é muito tosco, que vem um cara do espaço, eu não lembro do nome do filme, mas vem um cara do espaço que ele contrabandeia o hormônio do prazer no ser humano. E como é que ele faz isso? Ele injeta na corrente sanguínea. Aqui não, Mael. Não é pornô, não. Não é a experiência, não? Não. Ele injeta... Ele é um alien, um cara todo grandão, se não me engano, até com o Dolph Lundgren no filme. Ah, maravilhoso, se for o Dolph Lundgren. E o vilão, ele é um alien gigantesco que... Como é que ele faz? Ele injeta uma solução com alto teor de cocaína no sangue, que faz a pessoa ter aquela explosão de adrenalina, e ele contrabandeia esse hormônio gerado. Então, assim, ao que parece, tô falando de forma bem rasa, essas criaturas, elas geram isso talvez porque elas se alimentem do prazer do ser humano, que é diferente do Matrix, que só quer energia física corporal. Pode até ser, né? Até pelo fato de que o parasita lá parece ser uma aranha e tal, tem essa questão da viúva negra, né? Não é uma viúva negra, né? Mas é semelhante a uma aranha, albina, né? É uma viúva negra albina. Isso. Só que muito estranha, né? E até mesmo o parasita apelar pra um antigo amor, algo que o cara sentiu uma paixão, né? Que é a Greta, pode dar a entender isso, que aquilo lá tá tentando buscar o prazer. E nossa, esqueci o nome da menina agora. É Suzy? Que é a menina que eles colocam pra dormir porque ela tá alucinando. Acho que é Suzy. Talvez o problema dela seja exatamente porque ela não esteja conseguindo sentir prazer. Então por isso põe ela pra dormir. Mas o episódio não deixa isso muito claro, não, né? Não, tô falando bem por alto por levantar as questões de deixar a vida mais prazerosa. Ia fechar muito bem o episódio, ia ficar muito bom. Não, eu acho o episódio bom, inclusive, não acho ruim, não. Mas assim, tudo isso que você tá falando encaixaria muito bem, né? Só que eles deixaram bem aberto, né? Dá pra imaginar que estão se alimentando até das pessoas mesmo, né? Porque o cara tá mó velhão, seco pra caramba, né? Daí não fica claro se o parasita tá sugando energia ou se passou muitos anos já, né? Acho que passou muito tempo também, acho que também. Dá a entender que ele já passou por vários loops daquele ali, né? E se a palavra parasita é certa, a intenção do parasita não é matar o hospedeiro, né? No final acaba matando, mas não é a vontade, né? Porque quando o hospedeiro morre, ele morre também. Então pode ser que tá se alimentando lá. Dele e dos outros, né? Porque ele chega a ver os outros corpos lá, né? Só que só ele acorda. Mas assim, num ponto de vista mais filosófico, eu acho que tem essa questão do desafio da gente desconfiar do que é muito confortável pra gente, né? Mesmo que a gente enxergue um mundo de destruição, assim. Eu acho que essa é uma coisa que até nos desafia na nossa fé, né? O quanto eu tô apegado ao cristianismo por uma visão, assim, muito esperançosa do futuro, e isso me cativa, olha só, uma vez eu conversei com um cara, meu primo, a piedade dele era tão grande que ele chegou a um ponto, reformado, calvinista, né? Ele chegou ao ponto de dizer assim, olha, no limite da coisa, tanto faz se eu for pro céu ou pro inferno, que Deus vai ser glorificado em tudo isso. Caraca. Entendeu? Será que a gente consegue? Eu não sei nem se essa fé é saudável, pra ser bem sincero. Mas... Eu vou dizer que se for só com ele, sim. Se ele abrangir isso pros outros, eu vou achar meio complicado. Não, sim, ele tá falando só dele. Ele tá falando dele, né? Deus escolhe ser glorificado na misericórdia, né? Então, ele salva porque ele quer, mas ele também é glorificado na justiça e na ira. Na visão dele, né?
Mas isso é uma coisa que fica um pouco na minha cabeça, né? Assim, a gente tá bem disposto a sofrer até as últimas consequências nessa vida. Então deixa eu botar um pouco de polêmica, vou ver se é o que o Cacau tá querendo dizer. Talvez a nossa esperança pro futuro, às vezes ela seja tão irreal que não seja verdade, inclusive em termos bíblicos. Também tem isso, também tem. Porque isso daí é uma coisa que eu falo, por exemplo, de vez em quando, conversando com algumas pessoas, quando a gente conversa sobre esses assuntos mais escatológicos, né, falando do futuro e tal, e eu falar, por exemplo, assim, cara, eu não acredito num céu e a gente vai ficar numa nuvenzinha o resto da eternidade tocando marpinha. Uhum. Eu acredito, por exemplo, que possa ter trabalho no céu, e quando eu falo isso tem gente que olha feio pra mim, porque pensa, não, peraí, trabalho é nocivo. Não, como assim é nocivo? No paraíso, Éden tinha trabalho. Ah, não, mas aí a gente vai ficar enfadado. Não, enfado é consequência da queda. Entende? É o tipo de coisa que, assim, quando a gente opta por uma visão mais descansada, o mundo perfeito mesmo, como parece, assim, mundo de prazer, parece que a gente se afasta um pouco também, mesmo da nossa própria noção cristã. Eu vou reformular a minha questão, tirar um pouco da questão escatológica, porque até quem não acredita em céu pode não acreditar de maneira otimista, né? Uhum. Então a pessoa pode falar, não, eu prefiro que ao morrer seja tudo a escuridão, né? Mas pensando aqui no nosso dia a dia, né? O quanto a nossa fé e o quanto a visão que a gente tem de Deus é uma mentira para aplacar as dores do mundo, que inclusive nos impedem de ter aquela dor compassiva, de sofrer juntos, né? Com os nossos irmãos que sofrem também. Porque tem isso também, né? Tem isso. A vida é sofrida, a gente se apega à esperança e a gente não vê a realidade podre na qual a gente está inserido e com a qual nós deveríamos lutar, né? Contra a qual nós deveríamos lutar, né? Entende isso que eu tô falando? Sim, é a frase que eu ouvi uma vez, que até eu gostaria muito de usar essa ilustração um dia numa pregação, que falando que a igreja é a dona da bombarda, que quando Cristo fala que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, não é as portas da igreja que estão lutando contra o inferno, a gente tá com uma bombarda na mão, tacando bomba pra tentar vencer esse mundo cruel. Eu acho que seria esse ponto que você tá falando, né? Enquanto de um lado a gente tem aquela acomodação de se agarrar numa esperança que nós estamos, a gente tá num lugar seguro, perfeito e bonitinho, quando na verdade a gente tá em guerra. Uhum. É uma luta constante, né? Uhum. É sim. Mas também de não dourar a realidade, sabe? Cara, tem crente que acha que chorar é pecado, velho, entendeu? Eu não vou falar nada porque eu ouvi isso semana passada de um amigo meu. Eu já vi gente falando que quando você se entristece é porque você não se contenta o suficiente em Deus. Então Jesus pecou. Exato, como é que pode? Jesus falou, eu estou triste ao ponto de morrer, né? Então, é complicado. E nisso a gente vai também se deturpando, assim, se entorpecendo por um monte de distrativos e de drogas pessoais aí, né? A gente tem um acesso muito grande a diversões particulares, né, cara? E isso nos protege de estar em comunhão com gente que sofre, de ajudar a gente que tá sofrendo. Mas sabe que você citar isso, Cacau, até me lembrou que, né, essa semana, né, eu vou dizer que foi até uma coisa interessante que aconteceu. Na minha turma na turma que eu dou aula de EBD, eu pedi para uma pessoa que recentemente, por estar passando por um estado de depressão, tentou suicídio. Uhum. E a gente estava conversando sobre os personagens bíblicos e eu tive que, num momento, falar assim, olha só, a visão que você tem desses personagens, ela tá muito endeusada. Uhum. Eles são pessoas normais. E talvez quando você olhar para isso, você vai se sentir melhor e se comparar com essas pessoas. Inclusive, recomendei ao Salmo 77, ela ficou impressionada, porque ela jamais imaginaria que alguém poderia escrever aquele tipo de coisa na Bíblia. Uhum. Né? Que o Salmo 77 é aquele que não tem final feliz, né? O cara xinga, dizendo, Deus tá me destruindo, tá acabando comigo. E ela, quando leu aquilo, se sentiu mais aliviada. Ela falou, poxa, então mesmo a realidade é assim, mesmo a realidade bíblica tá mostrando que o mundo é cruel, então eu posso realmente entregar todos esses meus problemas para Deus, né? Ele vai saber o que fazer, eu posso lutar contra isso. E parece, falando desse caso, né, que aconteceu recentemente, dela ter visto que o que muita gente falou contra ela é exatamente por essa acomodação que você citou, de achar que é uma pessoa, a pessoa tá em depressão, tá com um problema, é falta de Deus, é pecado, é isso, é aquilo. E pra mim isso é aquela visão mítica do mundo perfeito, o mundo
tudo, como diria o Rock, né? O mar de rosas, o Sunshine of Rainbows, e o mundo não é assim, a realidade é cruel. Exatamente. E eu acho que Jesus o tempo todo também tentava chamar a atenção dos discípulos pra isso, né? Falava, por exemplo, assim, eu não vim trazer paz não, vim trazer espada, né? Sim. Então vocês vão ser perseguidos. Aquele que deixar pai, mãe, casas, vai receber muito mais pai, mãe, irmãos, casas e tribulação, né? Então, a gente não pode ficar muito acomodado a uma ilusão, né? Que nos afasta do nosso compromisso de lidar com os parasitas do mundo aí. Mas quando a gente analisa ali essa questão ali da série, assim, de estar vivendo uma ilusão, estar vivendo uma falsa realidade, que é muito melhor que a verdadeira realidade, né? A gente vê que ele tá perante, digamos assim, algo ruim, né? Que é a realidade, que tá colocando ele naquela questão para que ele continue alimentando esse algo ruim. E vocês têm comentado ali na questão, nós vivemos num mundo que é ruim e às vezes a gente quer entrar numa zona de conforto para mascarar essa realidade do mundo. Só que eu vejo também que a gente pode ter uma outra situação, que é a questão do pecado, né? O pecado muitas vezes ele pode nos oferecer um certo prazer, né? E a gente vai acabar olhando, nossa, que bom que é isso daqui, e a gente vai acabar se aprisionando a isso, né? Assim como tinha o parasita ali, vamos chamar que o parasita é o pecado vai nos trazer coisas boas, ele vai nos trazer, digamos assim, confortos, né? E criando distrações para que a gente não tente fugir dali, né? Que a gente não volte para Deus, vamos dizer assim, que a gente se afaste de Deus e continue alimentando o pecado. E a gente vai achar que tá tudo bem, tá tudo legal, tá tudo na melhor situação, sendo que não tá, né? A gente tá afastado de Deus, né? Adriano, tu acha que nessa questão de pecado, nessa situação, às vezes a gente pode estar vivendo uma vida em que a gente tá caindo pro pecado sem muitas vezes perceber, porque a gente tá tão afastado de Deus já, que nem o Espírito Santo consegue mais nos acusar? Tu acha que a gente pode acabar sendo anestesiado por situações ruins na nossa vida, pecaminosas, que podem nos afastar de Deus a tal ponto? Cara, eu creio que sim, infelizmente, mas que até usando o episódio como exemplo, seria o caso do... que no final dá a entender que o cara, ele abraça, né, a ilusão, né? Ele sabe que ele tá na ilusão, ele sabe que não adianta mais, e ele, tipo, beleza, vamos ficar aqui, né? E isso aí pra mim é uma alegoria pra pessoa que desistiu, que não quer mais, que já não se importa, que já tá confortável já numa vida espiritual que não existe mais e quer ficar já na vida de pecado, não tem mais esperança de voltar pra Cristo, né, no caso. E isso é muito triste, né, cara? Porque a gente sabe que existe, às vezes, e o mais triste de tudo é a gente saber que existe gente assim, sentada no banco da igreja, e achando que, sei lá, né, e a gente achando que tá tudo bem, entendeu? E nesse caso, assim, digamos assim, ali a gente vê que, de certa forma, a nave caiu, vamos dizer assim, usar o exemplo de uma teia, né? Ela caiu na teia e já consumiu todo o interior da nave, consumiu ele, digamos assim, tá alicerçado já, né? Ele não tem mais como sair. Ali já era, isso. É como se a gente pensasse, assim, que a pessoa praticamente abandonou a Cristo, né? O coração dela já tá tomado do pecado, né? Isso, é o que em algumas vertentes de teologia é considerado como pecado contra o Espírito Santo, né? Que é quando a pessoa foi longe demais e não consegue mais voltar, né? Tipo, recusou, né, o chamado do Espírito Santo. Mas se a pessoa não abandonar, né, a Cristo, ou a pessoa, vamos dizer assim, ela não conhece a Cristo. Porque creio eu que todos nós vivemos essa simulação, né? Usando Matrix como exemplo, nós vivemos nessa simulação até que nós conhecemos a verdade. E nós temos a opção de acordar, né, para a realidade real que é Cristo, né? Mas pensando dessa forma, existe alguma forma, vocês percebem alguma forma, assim, de alguma salvação pra pessoa ela limpar esse? Porque a gente olha pro Tom ali e pra ele realmente, tipo assim, já eras, né? Mas no nosso caso, se a gente abandonar esse engano, se a gente abandonar o pecado da nossa vida, tem uma forma da gente se livrar dessa fantasia, tem alguém que nos resgata, tem alguém que resolve a situação por nós, que, sei lá, vai chegar uma nave de resgate lá e vai nos tirar daquela situação e nós vamos se ver livres de lá. Tem algo que resolve pra nós isso? Tem esperança no fim do túnel? Tem.
Tem esperança. Não vou entrar em questão de vertentes teológicas ou o que seja, mas eu vou ter que explicar outra das minhas expressões. Eu já expliquei que é cosmo peripatético. Que droga, Ed. Mas eu acho que eu cheguei a falar isso. Eu acho que talvez com o Ed ou com o Cacau também, que eu sigo uma vertente. É uma brincadeira com a expressão que o Bibo usa, que é a teologia do cagaço. Eu uso a teologia da aflição, que é exatamente pensar nesse tipo de situação que você colocou agora. Existe uma pessoa presa nessa teia e o Espírito Santo nos capacita para pregar o evangelho e fazer com que essas pessoas saiam dessa teia. Eu falo que é a teologia da aflição porque, de certa forma, eu sinto uma empatia porque eu já estive na teia. Então, é assim, eu sei que não é bom, eu sei que é um parasita, eu sei que está modificando a mente da pessoa, ela está entregue àquilo, só que não é bom. É algo que está destruindo. Então eu entendo que aí por isso que eu falei de não entrar em questão de vertente teológica, é uma ação do Espírito Santo na nossa vida de passar. Então é uma questão de um irmão pro outro, de um salva o outro, né? Um intercede pelo outro, né? Um intercede pelo outro, isso aí. Para a expressão do espartano, né? Você levanta o escudo pro irmão que tá do seu lado levantar a lança, porque ele tá impossibilitado de lutar, né? A não ser que ele esteja protegido. Então, e nisso você forma aquele círculo de proteção. E aí eu entendo, né, que aquela nossa ação, a ação do Espírito Santo utilizando na nossa vida como o foco de pregação, como maneira de libertar essas pessoas disso. Então, pra mim, a resposta é simples, né? Quem liberta é Jesus. Uhum. E nós somos os tripulantes dessa nave aí de resgate que você citou. A nave Jesus, no caso. A nave Jesus, isso aí. Que estamos nele, né? Uhum. Não, então nós somos a nave e Jesus tá dentro. Os dois, cara. Estar nele, com ele. Mas aí a nave tem que ser mais de 2 ou 3, né? Porque onde 2 ou 3 estiverem, ele vai estar lá no meio, né? Eu acho que tem 12 tripulantes essa nave. Não sei. Eu não entendi ainda. Quem é as árvores, então? As aves e somos nós. Somos nós. Muito bem, pessoal, então, considerações finais. Esses episódios não serão muito longos, não, ou talvez algum seja, né? Talvez vai ter muitas discussões, não sei, mas, né, faz parte aí dessa jornada aí de 18 episódios nesses 4 podcasts aí que vocês têm escutado. Então, lembrem-se de conferir nos outros feeds, né, ou nos outros sites. Se você acessa o site, acessa lá o Pupilas, os Piacast, o Ovelhas Elétricas, lá no site lá do Bibotalk. E confira os outros episódios dessa série aí de Love, Death and Robots, pra você ficar por dentro aí de todas as gravações e todos os episódios. Então, considerações finais. Primeiro você, Cacau, fique à vontade aí pra dizer o que você finalmente considera. Cara, primeiro que essa série toda achei interessante, bastante pela questão artística mesmo. Roteiros bem interessantes, um formato diferente e uma técnica, né, muito apurada, assim. Tudo é muito bonito, né, com diferentes estilos e tal, como nos lembrando lá o clássico Animatrix, né? Mas para além de tudo isso, acho que a gente é forçado também a oferecer uma reflexão sobre o futuro de um ponto de vista cristão, né? Afinal de contas, se o futuro é tão pessimista, qual é o nosso papel nisso? Mas se ele é tão otimista como outras coisas mostrarão, também como depositar a esperança no lugar certo, né? Então, é isso que me desafia nesses episódios aí. E é isso. Show de bola. Muito obrigado, Cacau, por estar aí conosco. E agora, então, Mael Spinelli, deixe suas considerações finais aí, por favor. Olha, eu vou dizer que eu concordo com o Cacau, não tenho, só adiciono algumas coisas, né? Eu achei que essa série, não só pela questão artística, mas também por algumas abordagens do universo sci-fi, tanto por esses
contos que ele utilizou, quanto por outras situações, levam a gente a refletir um monte de coisas. Eu sou um que foi iniciado, por assim dizer, né, efetivamente na ficção científica com Eu, Robô, o livro, né, não o filme, lógico. E assim, quando a gente para pra ver esse tipo de desafio à nossa imaginação de um futuro, seja ele perfeito ou distópico, a gente é levado a refletir sobre a nossa realidade, né? E é exatamente isso que o Cacau falou no final, o que nós depositamos nossa esperança e qual é o nosso papel. Então eu acho que é uma reflexão boa, tanto que a gente teve com esse episódio, como os outros que vão ter, né? Muito bom. Muito obrigado, Mael, também por participar. E agora, Adriano, por favor, suas considerações finais. Só pra concordar aqui com os parceiros de mesa aqui também sobre a parte técnica que a gente acabou não falando no episódio, é impressionante. Esse episódio em específico é muito impressionante, assim como acho que a vantagem de Sony também, na série, por conta do fotorrealismo, né? É um negócio que você não vê em qualquer lugar. Tem algumas partes desse episódio que você esquece que você tá vendo uma animação. De tão perfeito que tá ali o CG dos personagens, ali a textura de cabelo, pele, assim, trabalho muito bem feito mesmo. A Netflix tá de parabéns aí pra produção. E aí, sobre a reflexão filosófica, eu deixo a mesma que eu sempre fico com todas as obras que tem essa pegada de mito da caverna, né? Que é, a gente sempre tem que fazer essa reflexão na nossa vida se a gente tá realmente preso numa caverna, numa simulação, ou numa ilusão feita por um monstro alienígena de uma fenda interdimensional todos os dias. Não que a gente possa realmente fugir de uma ilusão feita por uma entidade espacial interdimensional, mas a gente pode fugir de outras cavernas que nós mesmos criamos na nossa vida, né? Nos desacorrentar e chamar outras pessoas que estejam eventualmente nas mesmas cavernas que nós. Show de bola, Adriano, muito obrigado também. E vamos encerrando por aqui. Eu também considero finalmente que é um episódio assim que até traz algumas reflexões, essa questão aí filosófica de acordar e tudo mais, né, que nem a gente comentou. E então fica a dica aí, se você escutou tudo isso, não assistiu e pegou todos os spoilers, então avalia aí se quer assistir ainda, porque a gente contou todo o episódio. Foi avisado. Poxa, aí é triste, se você pegou esses spoilers é triste, mas beleza. Mas o que importa é que na semana que vem vamos nos encontrar lá no Pupilas em Brasas lá, né, pra gente ao redor daquela fogueirinha, né, fogueirinha de novo, né, que nem no primeiro episódio que saiu, a gente estava ao redor daquela fogueira. Então, fica a dica aí, confira semana que vem, nós estaremos lá no Pupilas e logo dentro em breve aqui de volta no Pelo Amor de Deus. Então, até mais! Falou! Aê. Tchau!